é casado aqui? Levante a mão. Só os casados. Quase todo mundo. Obrigado. Esses já estão casados. E os que são solteiros, viúvos, que querem casar, levante a mão. Quem é casado já está casado. Eu vou fazer algumas perguntas, obviamente não para constrangê-los, mas abrir a mente. E quero que ninguém responda para mim nem para ninguém. Responda para você mesmo, certo? Se você fosse casar hoje, isso vale para ambos, para o homem e para a mulher. Se você fosse casar hoje, você casaria com a mesma pessoa? Vamos iniciar, e eu quero que você me ajude. Você pense comigo. Essa resposta você já deu a você mesmo. Você pode pensar em qualquer coisa em relação à pessoa que você casou e está casado. Só não pode pensar em separar. Deus odeia o divórcio. Você só fica livre se o marido morrer. E o marido só fica livre se a mulher morrer. E o pior, que você não pode desejar a morte dele, nem ele desejar a sua morte. Porque é pecado desejar o mal para o próximo. Glória a Deus. Pastor, e agora? O que é que eu faço? Coloca ele nas mãos de Deus. A escolha foi sua. Quando você foi casar, o celebrante perguntou: é de sua livre e espontânea vontade receber fulano e fulana de tal como seu legítimo esposo? Aí você abriu aquele sorriso e disse: sim, é. Mas o que foi que mudou de lá para cá? Pastor, ele não é o mesmo. Pastor, ela não é a mesma. Na caminhada alguma coisa aconteceu. As mudanças, elas existem, elas são reais. Mas tem tudo a ver com aquilo que nós semeamos. Exemplo: se eu quero ser honrado, o que é que eu preciso fazer? Honrar. Se eu quero ser respeitado, o que é que eu preciso fazer? Respeitar. E se eu quero ser amado, o que é que eu devo fazer? Amar. Essa lei é irrevogável. Está escrito lá no livro de Gálatas 6 e 7, aquilo que o homem semear, isto ele ceifará. Se a gente volta um pouquinho ao tempo em que nós conhecemos a pessoa que casamos,
e trazemos à memória momentos, lugares e palavras e atitudes, a gente vai descobrir que parecia ser tudo flores e está tudo perfumado. E havia uma razão. E qual era a razão? Era o amor que havia entre ambos. Vamos ver o versículo 18 do capítulo 2 que nós lemos. Disse mais o Senhor Deus, disse mais, ou seja, havia ou houve naquele momento um diálogo, um relacionamento entre Deus e Adão. Ele não chegou já decretando, determinando, não. Ele conversou. Como é que você está, meu filho? E aí? Você está gostando deste lugar como sua moradia? Ah, o melhor do mundo. Nem faz calor, nem faz frio, é estável. Glória a Deus. Então, nem sempre, estando no melhor lugar do mundo, eu disse o quê? Nem sempre estando no lugar melhor do mundo, somos felizes. Nem sempre, tendo muito dinheiro, somos felizes. Todos nós, desde a tenra idade, que lutamos por um lugar no sol, pensando que neste lugar encontraremos a felicidade. Mas na verdade, a felicidade é encontrada dentro de nós. Quando isto, pastor? Quando a comunhão entre nós e o Senhor, ela é perfeita. Quando temos um relacionamento com Deus. Então, o Senhor sabe, Ele vê, Ele sabe de tudo quanto nós estamos precisando. E a Bíblia diz que em glória Ele supre as nossas necessidades. Isso vale em todas as áreas, não só na área financeira, mas na área sentimental também. Então Deus, naquele diálogo, Ele disse algo que até então Adão não tinha descoberto ainda. Deus disse para ele: não é bom que você esteja só. Em outras palavras, Deus disse: olha, se você continuar no melhor lugar do mundo, sem ter alguém para você compartilhar, guarda esta palavra, compartilhar, dialogar sobre os seus sentimentos, você vai sentir um vazio dentro de você. E você vai perceber
que está faltando alguma coisa. O que é que estava faltando? Alguém da mesma espécie. E como ele descobriu isto? Olhando a vida dos animais. Por quê? Porque os animais, aos seus olhos, estavam se relacionando. Estavam sentindo prazer. Eu acredito que ele ficava encostado de uma árvore e dizia: por que não eu? Mas ele não ia se agarrar com a macaca. Era uma espécie diferente. Nem com a leoa. E ele não sabia, não entendia a razão, o porquê de não ter alguém da mesma espécie. Mas ele também não pediu a Deus algo assim, que ele não sabia como funcionava no mundo espiritual. Mas Deus viu, porque Deus vê o que vai dentro de cada um de nós. E o que aconteceu? Deus disse: não é bom você estar só. Eu vou satisfazer o desejo do seu coração. Está escrito que Deus satisfaz o desejo do nosso coração. E Deus, para o homem, ele fez uma ajudadora, adjuntora, colaboradora, auxiliadora. Ele fez algo para preencher nele os espaços que estavam vazios. Mas para isto, Deus deu uma anestesia geral, né? Uma anestesia geral. Foi Deus que inventou a anestesia. Porque é inconcebível. Somos seres racionais, inteligentes, e sabemos que, por mais profundo que seja o sono de um ser humano, se cortá-lo, ele acorda. Ele acorda. Mas com anestesia não acorda. E daí lhe deu o presente. O suprimento de Deus para as nossas necessidades começa nas nossas carências. Começa na nossa solidão. Começa no desejo do nosso coração. Por quê? Porque Deus nos fez imagem e semelhança dele, para viver uma vida para a sua glória e ser cada um de nós precisamos de algo chamado felicidade. E deixa eu fazer uma colocação bem real. Uma pessoa não consegue se autorrealizar sozinho.
Então tudo começa no namoro, ou no encontro da pessoa para o futuro. É por esta razão que nós devemos ensinar os nossos filhos estas coisas. E não escolher por ele, mas ajudá-los na escolha da pessoa certa, pela experiência que nós já vivemos. Porque há pessoas que se prendem à beleza exterior e faz a escolha errada. Há outros que se prendem à intelectualidade do outro, à formação acadêmica, a maneira da pessoa ser. Escolher alguém para passar a vida com esta pessoa é diferente de escolher um funcionário para a empresa. O que eu sonho é ter alguém, número 1, que me ame. O que eu sonho é alguém que compartilhe os sentimentos, os meus e os seus. O que eu sonho, alguém presente na minha vida. Então todos nós temos um pensamento, uma direção. Eu gosto, eu estou colocando o eu, mas nós gostamos de alguém que reconheça o nosso valor. Sim ou não? Todos, seguramente todos gostam de ter alguém que reconheça o nosso valor. Também queremos alguém que seja amável, que seja dócil, que seja carinhoso. Este é o sonho de alguém que quer ser feliz, viver uma vida abençoada por Deus. Esta pessoa existe, existe. Você pode não saber aonde está ou onde encontrar, mas Deus sabe. Aí entra o princípio do esperar no Senhor. E claro, a gente ora, apresenta quem queremos sem conhecer, sonha, e seguramente Deus faz com que esta pessoa cruze no nosso caminho. Mas aí você dá um tempo para fazer provas, porque há pessoas que namoram 5 dias, noiva 12 e com 15 casa. Não conheceu a pessoa, não conheceu a família da pessoa, não conheceu os costumes da pessoa, sabe nada sobre a pessoa. Como casamos com alguém sem saber nada sobre ela? Isso é perigoso. Pode dar certo? Pode. Uma condição remota, mas as chances e possibilidade de dar errado é muito maior. Então não se deve casar para arriscar.
como a sua namorada, o seu namorado, tratava os seus pais. Pastor, não tem nada a ver, vou casar com ela, com ele, não é com os pais. A próxima vítima é você. Então as atitudes revelam quem a pessoa é. Um bom filho, é um abortivo ele não ser um bom esposo. Então, quando você pensar, vocês que já passaram por isso, os casados, quando vocês se uniram pelos sagrados laços do matrimônio, se uniram para quê? Para que você casou? Não, pastor, porque eu era crente, eu não queria pecar. Então você colocou em primeiro lugar o quê? O sexo. E depois que casa, você descobre que não é essa coisa toda. E não é isso. Você casa, você escolhe a pessoa para quê? Para uma vida saudável, para uma vida mais feliz e mais abençoada. E não pode haver esta vida saudável, feliz e abençoada se você não é sincero, se você não é real. Então nós nunca devemos esconder nada da pessoa amada. A pessoa amada é a nossa melhor amiga, é a nossa confidente número 1. Então Deus, naquela conversa, fez com que Adão soubesse que não era bom que ele estivesse só, e disse que ia lhe dar uma ajudadora, alguém para lhe ajudar. Ajudar em todos os aspectos da vida, dentro da sua limitação. Aí foi aí que entra o maior projeto de Deus para a humanidade: o casamento. O casamento, meus irmãos, ele foi um projeto de Deus antes do pecado entrar no mundo. Por esta razão, o casamento ele tem um apoio maciço, um apoio bíblico. Ele tem um apoio moral e social. É dentro do casamento que nós encontramos as leis divinas e também as leis humanas. É dentro do casamento que nós encontramos o apoio dos céus, apoio de Deus, porque foi Ele que instituiu, apoio da sociedade, apoio da ética e apoio da moral. É por esta razão que o diabo investe tanto contra o casamento. Por esta razão que o diabo investe tanto contra esta instituição criada por Deus. E foi através do casamento que veio a família, a sociedade. Com o casamento se tirou a possibilidade da prostituição, da traição. Mas, pastor, na época do Adão, ele não tinha como trair a esposa.
Não tinha como adulterar, se prostituir. Quem disse que não? Eu não sei se vocês sabem, mas existem pessoas, obviamente eu creio que endemoniadas, que fazem relação sexual em animais. Sim, mas faz. Então havia sim esta possibilidade. Mas Deus faz o casamento, institui o casamento, para que o homem não diga, é porque eu vi todo mundo fazendo isto, e por que não eu? Eu sou pior do que todos os animais? Então o casamento foi instituído por Deus. Por isso é bom. Por que é bom? Porque você não vai continuar só. Porque você não vai ter problema de solidão. E aqui fica um recado. Quando Deus instituiu o casamento, Ele estava querendo que o homem tivesse uma companheira. Companheirismo. Não tem sentido, senhores, amados irmãos, obreiros, não tem sentido você ter se casado e a sua esposa continuar só. Marido que não leva a esposa nem para fazer as compras, ela vai só. Ontem não, hoje eu estava no médico, lá na dentista, aí chegou uma jovem senhora, com um menino, acho que aquele garoto devia ter mais de 6 anos, com o menino, 2 bolsas, outros negócios na mão, o menino dormiu, e eu fiquei olhando para ela, digo, meu Deus, será que essa criatura tem um marido? Aí, quando foi na hora de sair, ela acordou o menino, ficou acordando, o tempo todo acordando. Aí o menino terminou acordando com muita dificuldade. Aí ela vai e bota o menino em um lado, pendura a bolsa na outra, o celular tinha ficado, lá vai ela. Aí eu estava com a minha cunhada, digo, Neide, ajuda a coitada aí, pelo santo amor de Deus. Mas diante de mim havia uma grita. E o marido dessa mulher? Onde é que ele anda, pelo santo amor de Deus? Então o marido tem que acompanhar a sua esposa. Tem que acompanhar a sua esposa. No médico. No supermercado. Glória a Deus. E não é se gostar, não. Eu mesmo não gosto. Eu não gosto, mas vou sem gostar. Como? No nome do amor. Pega aqui, pega ali, tal. E quando vai para a feirinha, lá no tabuleiro, olha o sangue, a carroça, o povo gritando, passando, mau cheiro cobrindo. Então, amados, não se esqueça que você casou para uma vida saudável, feliz e abençoada. Ah, pastor, mas para ter isso precisa ter dinheiro. Não. Mas não mesmo. Há pessoas que moram em mansões e não são felizes. Há pessoas que moram em tapera. Não sei se você sabe o que é uma tapera.
mas é uma casa de taipa. O piso é chão batido, não tem mobília. Eu já tive em casas assim, tem um banco sem encosto, de madeira bruta, e essas pessoas estão felizes. E outras com casas bonitas, carro novo, e não são felizes. Por quê? Número 1, porque não entende que o casamento é uma instituição divina. Tem que entender isso. Segundo, que a mulher é um presente de Deus para a vida do homem. Quando Deus formou todos os animais da terra, todas as aves, chama o homem e deu a ele o compromisso, a responsabilidade de escolher o nome. Eu faço, você escolhe o nome. Entra aí o homem como provedor da família. Por esta instituição, a saber, o casamento, ser uma instituição legal, o propósito era a formação de uma família. Formação de uma família. Por quê? Porque a terra precisava ser povoada. E a família seria aquela célula máter dessa sociedade. E essa família, ela cresceria ordeiramente, com base na moralidade, com base na ética de uma sociedade sadia. Esta sociedade que nós vemos hoje não é a sociedade planejada por Deus. Este não foi o projeto de Deus, criar uma sociedade podre. Adúltera, violenta. Não, quando Deus fez, projetou, através do primeiro casal, ele estava dando um fundamento, ele estava dando uma razão da própria existência. Vou te dar uma esposa, essa esposa vai te dar filhos, você vai ser pai. Depois teus filhos também vão casar, vão lhe dar netos, vão ser pai, vão lhe dar netos. Isso é uma constituição celestial, divina, aqui na terra. E tudo isso com base num relacionamento de marido e mulher. E acima de qualquer coisa, de tudo, ele juntou, ele uniu pessoas verdadeiras, pessoas que fossem inseparáveis e pessoas que fossem amigas. E para viver para sempre. Porém, aonde eles estavam, no melhor lugar do mundo, eles estavam aonde?
Melhor lugar do mundo. Éden. Que significa Éden? Lugar de prazer, lugar de delícias. Era ali que eles estavam. Só com um pequeno detalhe. Ali também estava a serpente. Talvez você não contasse com isso, mas a serpente está mais perto de nós do que possamos imaginar. E esta serpente projeta o mal para destruir o nosso relacionamento. E acontece desde a mera sugestão até o conselho mais estúpido. Então, quando Deus instituiu o casamento, o propósito era unir duas pessoas dentro de uma mesma visão. Você e o marido e você, dentro de uma mesma visão. O que der para você, dá para mim. Vou citar alguns detalhes. O seu amigo, ou a pessoa não pode ser o seu amigo, ou você ter um amigo, que este amigo não seja amigo do seu esposo. O esposo não pode ter uma amiga que não seja amiga da sua esposa. Ora, como eu vou me sentir, ou você, como você vai se sentir, vendo o seu esposo como amiga íntima, que ela sabe as coisas dele, coisa que até você não sabe. O que é que está acontecendo? Quando eu era criança, eu fui trabalhar numa casa, chamava de casa de fogueteiro. Era uma casa de fazer fogos. E quando eu cheguei, a primeira coisa que o dono falou foi: aqui ninguém pode acender fogo, riscar fósforo, acender cigarro. Aqui ninguém pode fazer isso. Aí ele fez, senão explode tudo e morre todo mundo. Então, até onde podemos ter uma amizade? Até onde o nome do Senhor seja glorificado. Eu sou muito cauteloso, muito cuidadoso. Tenho muitos amigos. Amigas também. E um dia eu fui na casa de um amigo, inclusive ele na época era obreiro desta igreja, e temos um laço de amizade de muitos anos. E eu, quando cheguei na porta, que chamei, aí lá da cozinha, a irmã gritou: meu pastor, fez aquela... E eu disse: cadê o amado? Disse: foi ali, vem já, mas entre. Eu digo: eu vou ali, venho já.
eu vou ali e venho já. Porque o diabo, irmão, ele não é sábio, nem sabido, ele é sagaz. Ora, eu entro na casa da irmã, eu entro sozinho. Aquela vizinha, aquela que você conhece, está na casa dela com o olho na fechadura da porta. Diz, oi, oi, o marido não está em casa, mas o pastor entrou. Eu ia esperar ele, e se ele demorasse 1 hora? E eu resolvesse ir embora? Diz, oi, já se resolveu e foi embora. E o outro nem chegou. Irmãos, são coisas reais. E o que acontece? Aí entra o grupo da fofoca. E hoje, com a internet, só até grava. Olha, entrou tal hora. Olha, saiu, está aqui, olha, gravado. E agora? Até que você explique que focinho de porco não é tomada de energia, o estrago já está feito. Porque o focinho de porco parece tomada de energia, né? 2 buraquinhos assim, mas não é. É um focinho de porco. Aí o seu nome já acabou. E por mais que você tente explicar, as próprias pessoas que lhe conhecem vão dizer, mas eu não sei não, viu? Mas o negócio está tão formado. Glória a Deus. Então esse casamento que une 2 pessoas dentro de uma mesma visão. Esta visão que eu estou passando para você, não é visão para o marido, é visão para a mulher também. É uma visão para os 2. E qual é o objetivo? O objetivo é vocês se unirem pelos sagrados laços do matrimônio para envelhecerem juntos. E Deus é lindo, né, irmão? Porque une 2 pessoas, e essas 2 pessoas andando na mesma direção, com o propósito de envelhecerem juntas. Por que envelhecerem juntas? Para que não haja desprezo. Aí o que acontece? Aí você é assim como o irmão bonito, cabeleira cheia. Hoje, daqui a um tempo, ele chega aqui, meio careca. Já está começando, né? Meio careca. Cabelo vai embora. E agora? A esposa vai dizer, rapaz, estás ficando feio. Ele disse, olha para a tua barriga. E os pés de galinha. Então, quando a gente tem essa visão, a gente vai entendendo a anatomia do corpo. Ambos ficam velhos, ambos ficam cansados. E o que acontece? O que acontece é que o amor não se apaga. É que o amor permanece. E por que permanece? Presta atenção agora. Por que o amor permanece? Por causa da visão. Porque sem essa visão, vão se detratarem. Um vai querer humilhar o outro não gosta, aí dá um coice. Aí daqui a pouco está feito. Amados, Deus disse lá em Gênesis que se unisse, deixasse pai, mãe, até que a morte os separe. Eu tenho 43, vou fazer 44 anos esse ano de casado. Pensa 44 anos olhando para a mesma mulher.
Cansou, pastor? Não. Ainda não. Aleluia. Mas vai cansar? Não, senhor. Por quê? Porque temos um projeto dado por Deus, de ir até que a morte nos separe. Glória a Deus. Agora, depois que a morte nos separar, é outra história. Não é? Chegar no céu, pastor José Antônio, quem contava muito isso. Quando chegar no céu, você amanhece o dia, viu, irmão? Você amanhece o dia, sai na sua casa lá de ouro, lá no céu, aí na frente tem um rio. Aí quando você olha para o outro lado, aí a esposa chegou também, morreu depois de você. Aí ela olha, você se anima, fulano, você aqui, vem para cá. Você diz, até que a morte nos separe. Fica lá que eu fico aqui. Aleluia. Oh, glória. Então, a base para que você entre ou envelheça juntos dentro da mesma visão, você precisa de bases, você precisa de alicerces ou fundamentos, certo? Para que você possa resistir nos dias maus. Isso nós vamos falar na próxima quinta-feira, certo? Sobre bases, alicerces, fundamentos. Porque a trajetória da vida a dois, é cheia de altos e baixos. Mesmo sendo uma bênção de Deus, a vida a dois não está isenta de problemas, de dificuldades, de lutas. Fazem parte. Nem sempre você acorda de bom humor. Nem sempre. Porém, quando a mulher foi dada, não foi só para fazer companhia, não, foi para ajudar. Ajudar. Então, mulheres, não esqueçam do propósito de Deus, de vocês envelhecerem juntas, até que a morte os separe. E quando os problemas surgirem, pegue o álbum de recordações do primeiro encontro, do primeiro beijo, dos momentos que mudaram a vida de vocês. Aí pega o álbum. Hoje não é mais álbum, né? Mas a gente que ainda tem um álbum, aí você abre ele assim e olha para a cara um do outro e diz, veja só, nós dois aqui. Aí começa a trazer à memória os momentos que marcaram as suas vidas. Glória a Deus. E para concluir, senhores maridos, é um pecado mortal, você corre risco de morte se você esquecer o dia do aniversário da sua esposa e o dia do casamento, certo? Coloque na agenda, na página daquele dia, no celular, marque, bota, certo? Não esqueça disso. Glória a Deus. Outro detalhe, normalmente o homem viaja mais, né, a trabalho, a negócios e tudo mais. Atenção, senhores maridos, todas as vezes que você viajar, não esqueça de trazer uma lembrança para sua esposa. Não estou falando em um presente, aquele presente. Não, estou falando em uma lembrança. Uma lembrança. Por mais simples que seja a lembrança, mas a pessoa, a mulher sobretudo, vai se sentir muito agradecida, porque diz, mesmo na viagem,
Ele não se esqueceu de mim. E quando você não faz isso, chega em casa, ela fica esperando. Vai para lá, vem para cá. Quando ela vê que não trouxe mesmo, diz, quer dizer que você esqueceu de mim, né? Como assim? Ele tem a coragem de perguntar, como assim? Aleluia. E tem aquelas mulheres bravas, né? Aqui não tem não, graças a Deus, são tudo dócil. Mas tem aquelas que batem assim e dizem, absurdo uma coisa dessa. Eu aqui trabalhando de morrer, cuidando de casa, de menino, disso, daquilo, outro, e você por aí batendo perna, passeando. Ele foi a trabalho da empresa, né? Mas aí ela muda a história e dá lapada para tudo quanto é lugar. E se você responder, é pior. Melhor coisa é o silêncio. Silêncio fazia lá no jardim. Fique calado, irmão. Fique calado. Glória a Deus. Concluo dizendo: a mulher, ela tem sempre razão. Amém? Duas coisas importantes. Ela chega, conta um monte de coisas para você. Você fica ali, só Deus sabe. A crise interior, a guerra na alma. E ela você. Quando ela terminar, não tente se justificar pelo santo amor de Deus. Olhe para ela e diga, linda, você tem razão. Aleluia. Glória a Deus. Então, mulher tem sempre razão. E quando for aquele final de semana que ela amanhecer daquele jeito, é muito fácil. Glória a Deus. Você vai trabalhar. Ela sabe que aquele dia ela já perdeu. Aquele dia não sabe por quê, mas você vai trabalhar, não sei para que trabalhar tanto, não sei o quê, papapá. Diga, querida, olha, eu vou deixar com você esse cartãozinho, está aqui o número da senha, tá certo? E tal. Amém. Pode ficar à vontade. Agora só tem R$500. Já tem gente aqui desistindo. Já tem gente desistindo aqui, Ana. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém.